Muitas vezes, algumas habilidades tidas como mundanas são deixadas de lado por quem quer alcançar um nível espiritual maior, e o contrário também acontece. Às vezes, a pessoa que quer alcançar um nível material maior, às vezes tende a deixar de lado certas habilidades tidas como espirituais. Então a gente vai ver mais ou menos o que é essa divisão, habilidades mais espirituais e mais mundanas. E na verdade a ideia é que a gente vá dissolvendo essa barreira e essa distância entre elas, entendendo que na verdade todas são habilidades que se ajudam e às vezes uma inclusive serve como base para o desenvolvimento de outra. Tá? Então o que são normalmente tidas como habilidades mundanas? Às vezes não existe essa divisão clara, mas muitos estudos filosóficos e religiosos, por exemplo, têm uma espécie de afastamento com relação a certas habilidades e aproximação com relação a outros. Né? Então, por exemplo, habilidades mundanas seria habilidade com a lábia, né? A capacidade de conversar, de às vezes expor ideias, a capacidade administrativa, capacidade de organização, capacidade de limpeza, capacidade de economia, capacidade estratégica, e por aí vai. Né? São todos os tipos de habilidades que a gente vê, por exemplo, no mundo empresarial com muita clareza. E são tidas como mundanas por quê? Porque elas são convertidas num ganho material mais direto. Né? Então, uma empresa bem organizada, com uma boa estratégia e com uma boa capacidade de comunicação de vendas, ela tem uma chance de ganhar muito maior, né, do que a empresa que não vai ter aquilo. Então, às vezes ela é tida como mundana por causa disso, por causa do ganho material atrelado aí, né? Não só o ganho material com relação a o financeiro, mas também com relação ao relacionamento, né, amoroso e tal. Então, às vezes é tido também como algo mundano. E as habilidades espirituais, por outro lado, normalmente tem a ver com uma coisa mais pessoal, mais interior. Então seria a paz interior, a concentração, a paciência, a conexão com a natureza, né? Percepções, né? A intuição e a percepção extrasensorial, né? Ou seja, ter uma percepção das energias e coisas que vão além da percepção comum mais grosseira. Né? Então, normalmente essas são tidas como habilidades espirituais que são mais trabalhadas dentro das religiões e daí do ocultismo de uma forma geral. Né? Só que o que acontece? Na verdade, cada uma dessas habilidades ela tem um uso bom nas duas questões, né? Tanto na espiritual quanto na mundana. Por exemplo, paciência, que é tido como uma habilidade interior espiritual. Né? O cara que investe na bolsa de valores, por exemplo, se ele não tem a paciência de esperar aqueles números ali acontecerem, a coisa subir e descer, e ele é impulsionado pelo emocional de forma muito fácil, ele tende a ter muitas perdas, né? Então, o cara mais paciente ele tem certa vantagem nos investimentos e no mundo dos negócios também. Se ele tiver ao mesmo tempo também essa capacidade de agir quando é necessário, né? Outra e uma habilidade mundana, por exemplo, a gente pode ver limpeza e organização, né? Duas habilidades, limpeza e organização. Estão atreladas aí. Às vezes a gente pensa só no material, né? Ou então na organização de um planejamento, né? De uma empresa ou de uma viagem, mas a capacidade de limpar e organizar a nossa mente, o nosso interior, ter clareza sobre os nossos objetivos, sobre a nossa visão, sobre as coisas que a gente reflete, também é super importante para o desenvolvimento espiritual. Né? A capacidade, agora, uma que é tida como espiritual, de paz interior. Se você tem um senso de paz interior, de tranquilidade com qualquer situação, dificilmente você vai ir atrás de objetos e experiências materiais para cobrir
um buraco que ficaria se você não tivesse essa paz. Então, às vezes, você vai ter muitas perdas, às vezes, muita ansiedade, né? Muito sofrimento atrelado a essa coisa de correr atrás de algo que, na verdade, não vai suprir essa questão da paz. Então, a pessoa que está em paz consigo mesma, ela vai atrás do material que ela realmente acha importante ou que quer experimentar por algum motivo, não por uma necessidade de preencher aquele buraco. Então a gente vê também mais uma relação aí, né? Mais um exemplo, então, para fechar, é esperteza, né? Capacidade de ler a malícia das pessoas, de ler situações que você pode se dar mal e tal. Normalmente é muito atrelado a um mundo mundano, né? Mas se você não tiver essa capacidade quando for para o desenvolvimento espiritual, você pode muito facilmente ser enganado por um falso guru, por exemplo, né? Ou por outras pessoas, né? Outras pessoas fazerem com que você tenha perdas, né? Só porque não teve essa capacidade de enxergar que elas querem te prejudicar. A energia delas também afeta você, então você pode não ter aquela sagacidade de saber que é uma pessoa que você tem que afastar do seu convívio, e essa proximidade faz com que a sua energia fique balançada. Então existe realmente, na verdade, todas elas se entrelaçam, né? Eu não gosto de separar, na verdade, entre o que é mundano e o que é espiritual. Para mim, na verdade, é tudo a mesma coisa, é o mesmo mundo. Só são habilidades diferentes e baseado em certo objetivo que você tenha, é você entender quais habilidades você precisa para chegar lá. E muitas vezes é preciso de uma habilidade tida como mundana para você chegar em algo que é espiritual. Um exemplo é um monge, se não me engano, o monge Takuan, que é um monge famoso da mesma época de Musashi, um monge zen budista, dizia que é, às vezes é mais fácil para um guerreiro chegar à iluminação do que para um monge tranquilo. Apesar de que o monge ele é aquela pessoa que se dedicou totalmente, né? Ela excluiu tudo da vida dela e vai se dedicar 100% à meditação e ao caminho da iluminação, né? E o guerreiro ele tem essa coisa de desenvolver o marcial, a luta, né? Então, por que ele diz isso, né? Que o guerreiro que de repente não se dedicou 100% só aquele caminho, ele tem mais chance às vezes de entender e de chegar na iluminação, de praticar o caminho. Porque ele desenvolveu uma habilidade que é tida como humana, como mundana, desculpa, de determinação, de garra, de coragem, de foco, né? Aquele foco que normalmente se adquire quando você tem que defender alguma coisa, né? Quando a sua vida está em risco de alguma forma. Então, o guerreiro ele ganha uma base, né? Que essa base do guerreiro, que é uma base mental também, mas é uma base que está muito relacionada ao trabalho com o físico também, ela dá a base para que o cara, quando pega isso aqui, joga na meditação e joga nas práticas, aquilo vai com uma energia muito focada, né? E aí ele tende a ter um resultado muito maior do que às vezes o cara que vem direto para cá não tem essa energia tão focada, às vezes teve uma vida mais fácil, né? Ou tem uma tendência à preguiça e tal, e ele tenta trabalhar isso aqui, mas ele acaba meio que ao longo dos anos não saindo muito do lugar, né? Porque ele não desenvolveu esse foco. Então é uma coisa que eu observo até nos retiros que eu fui, quando tinha alguém que eu via que era muito concentrado, né? Que tinha uma postura diferenciada e você via que estava levando a prática a sério, às vezes eu ia conversar com a pessoa e descobria que ela tinha treinado arte marcial bastante, assim, né? Então eu achei uma coisa bem interessante que esses aspectos estão relacionados. Outra questão também, né? Ó, por exemplo, quando uma pessoa que ela de repente ela tem uma boa paciência, ela tem uma paz, uma concentração muito boas, né? Às vezes ela vai para o empresarial e ela só precisa desenvolver de repente um bom senso de estratégia para
ter um negócio que vai para a Lua, né? Então, eu acho muito interessante isso. E o que norteia, então, no caso, quais são as habilidades que são importantes, né? Tirando essa separação, né, de o que é mundano, o que é espiritual, é qual é o objetivo, né? E todas as habilidades elas têm grande valor. Importante também é a sua índole e os valores que você leva para usar aquelas habilidades da forma correta. Ok? Então fica aí a dica. Abração, até a próxima.